Eu vou apresentar a G160, que é uma câmera da Panasonic, que muita gente pergunta sobre ela, tem algumas curiosidades. Eu vou estar esclarecendo agora sobre ela, né, sobre alguns pontos que eu achei os principais aqui, que são as principais perguntas, né. Então a C160 ela é uma câmera que ela já grava já em Full HD, né, ela já é uma câmera 1080, né, tanto é que ela já é 1080p por 1920, grava em 60p progressivo, que eu vou estar explicando no decorrer da apresentação. Então esse é um diferencial, que são poucos equipamentos, poucas câmeras que fazem esse formato novo, né, com a resolução 1080p, que a partir desse formato eu consigo tirar várias cópias, né, tanto em 30, 24, trabalhar o material em slow, né. Então ele se encaixa em qualquer tipo de workflow. Então isso é bacana, você consegue gravar no formato, desse formato você tirar as cópias de acordo com a sua necessidade, então acaba sendo muito bom isso. Ela tem uma lente que ela tem 22 vezes de zoom, então é uma lente, eu acho que hoje é a câmera que tem mais zoom que a gente comercializa, então ela consegue ter proporcionalmente, que muda, né? O zoom dela é 22 para o sensor de 1/3 para vídeo, né? Se eu for comparar ela com uma câmera de 35mm, que é o sensor que está sendo muito utilizado também, então proporcionalmente ela tem uma lente que é 35mm de abertura, que é essa lente que eu estou usando agora, uma lente 35, num sensor Super 35, e eu consigo ter um zoom em tele de 616, é uma super tele mesmo, né? Então você tem lente 70-200, que é uma tele já interessante, mas aqui a gente tem 616, é 3 vezes mais e um pouquinho ainda, né? Esses 16mm aí, né? Então tem tanto uma grande angular interessante como uma tele que vai te ajudar muito, né, em locais que você precisa fechar mais enquadramento, que está tendo uma operação de uma distância maior. Então você tem que avaliar também a ótica, né, do equipamento para ver se vai caber de acordo com o local que você precisa. Então esse zoom de 22 vezes é bem importante para alguns clientes. Ela grava tanto SD como HD, então ela é uma câmera multiformato. Então para quem está na transição, vou comprar os equipamentos, né, minha câmera já em HD, mas vou continuar na operação SD, você consegue tranquilamente, ela faz o SD normal, apesar de ser uma câmera HD. Inclusive eu consigo gravar em alta definição e só na saída de vídeo soltar o SD. Às vezes eu posso ter meu switcher, né, algum equipamento ali no meu sistema que ele é SD. Então na saída de vídeo eu consigo estar convertendo para esse formato que eu preciso. Aí tem outros detalhes que são interessantes, que o sensor dela é um sensor MOS de 1/3. Tá? Então já é um sensor de um tamanho muito bacana, bem interessante. E ela já tem 2,2 milhões de pixels no sensor. Então ela tem um sensor com uma resolução muito grande, né, com muitos pixels nesse sensor. Isso te dá uma qualidade, uma definição que vai melhorar muito sua imagem. Então acaba sendo um diferencial também nessa resolução maior do sensor, que foi uma evolução que teve, né? Eu tenho como ferramentas de medição o Spot Meter. Então o que o Spot Meter é? Então você tem o Spot Meter que o pessoal usa muito em cinema, né? Os fotógrafos usam em cinema. E eu tenho o Spot Meter que a câmera te apresenta, né? Então ela te dá uma medição pontual, né? Ela te mostra um ponto e mede. Então se eu tenho uma região com baixa luz, né? Então eu consigo mirar a câmera naquela região da baixa luz, ele me dá um valor em porcentagem. Se estiver abaixo de 10%, a tendência é que dê ruído. Então como o Spot Meter me mostra isso pontualmente, eu consigo naquela região ou subir o contraste, ou ligar uma luz, ou fazer alguma alteração para evitar o ruído na baixa luz. Como também eu consigo avaliar a alta luz, a pele, né? Todo o range de vídeo pontual com Spot Meter. Aí eu tenho outros itens também de medição de luz. Eu tenho o Waveform. O Waveform ele é um gráfico que ele te permite avaliar uma imagem graficamente. Então, vou fazer um chroma. Legal. Qual que é a intensidade luminosa que eu vou usar no chroma? Então, pelo Waveform ele te apresenta certinho a intensidade luminosa que vai estar no chroma. Inclusive, você consegue medir se tem um lado mais iluminado, outro lado menos iluminado, através dessa medição do Waveform. Então isso te dá um parâmetro muito mais preciso do que visual, porque é gráfico, né?
Que nem o Vector, que é outra ferramenta que ela tem de medição. O Vector, vou bater o branco. Será que o branco está certo, o branco está errado, aquele branco que eu bati no ambiente? Então, pelo Vector, eu consigo mirar a câmera numa folha branca, ela vai te dar um ponto no centro do Vector, né, que é um outro gráfico, e se estiver realmente posicionado no centro, o branco está correto. Então, você não vai depender de um achômetro, eu acho que está correto. Não, o Vector vai lá e te dá uma medida, dá uma posição correta do seu branco. Então, isso acaba sendo legal. Então, outra coisa que também é interessante é a Zebra 1 e Zebra 2. Então, eu vou filmar uma pessoa, vamos pensar que tem uma mesa com 10 pessoas. Então eu consigo avaliar por pessoa o ponto mais alto que a zebra 100, né? Vamos lá, então explicando melhor. Clico na zebra, bom, aparece a zebra 80. Pode ser configurada, mas a zebra de pele 75-80. Zebrou em 80, por exemplo, o rosto, legal, tá bom o rosto. Quero avaliar a alta luz, clico na zebra novamente, ela me dá a zebra 100%. Aí consigo já ter um parâmetro de pele e da alta luz. Ou ter outras medições de zebras que eu altero no menu. Então, facilmente nessa mesa que eu citei como exemplo, eu consigo avaliar individualmente as pessoas pelas duas zebras, entender a luz alta, a pele, né, e todo esse parâmetro para eu estar ajustando a íris na intensidade correta para ter a reprodução do brilho e da saturação das cores do que você está gravando. Então, esses detalhes são importantes para os fotógrafos, né? E eu sei também que na hora que você está numa produção, são muitas coisas que você tem que ver, a correria é complexa, a produção é complexa. Então essas ferramentas agilizam todo o processo para você fazer a correta exposição, a correta configuração do equipamento. Eu vou falar de outros fatores agora, que é a gravação intervalada. Então o que seria a gravação intervalada? Eu vou gravar alguma coisa que vai ter uma longa duração. Só que se eu quisesse registrar na íntegra isso e mostrar rapidamente tudo o que aconteceu, eu teria que encher o cartão, né, deixar na íntegra mesmo essa gravação, chegar na ilha e acelerar. Então ia me exigir um render, né, espaço de HD, né, tudo mais. Quando eu tenho a gravação intervalada, eu programo no equipamento, né, essa gravação em intervalos pré-estabelecidos no menu. Então, algum evento que demore 2 horas para acontecer, vamos citar um exemplo, uma montagem de um salão. Programa a câmera, posiciono ela lá no ponto que eu quero, travo ela no tripé e deixo ela gravando. A cada 10 segundos, por exemplo, nesse intervalo, ela grava um frame. 10 segundos, um frame. 10 segundos, um frame. Então, nesse caso, depois que você capturar esse material na ilha, ele já vai estar acelerado. Então, ele já vai estar correto. Então, isso vai ser bacana que você não vai ter tanto render. E você já vem com o material pronto do objetivo que você queria. Então, você já faz o time-lapse. Então, tem outro ponto que é a gravação simultânea. Para quem precisa ter um backup no momento da gravação. Então, como ela tem 2 slots, eu consigo, nesses 2 slots, gravar o mesmo material. Então, eu gravo com backup. Então isso eu garanto mais ainda que eu não vou ter perda de material. Então a gravação simultânea, muitos clientes questionam sobre isso. Esse equipamento já vai com a gravação simultânea. A única exigência é que você tem que ter os 2 cartões, os 2 slots e habilitar no menu. Outro item que é interessante é o 60i. Tá? Ela faz 60i 1080i, 1080i por 1920 em 60i ou em 60p. Que é o que eu já havia explicado, né? Então se eu gravar em Full HD 1080p, 60p, eu tiro uma cópia em 24 ou em 30 ou faço um câmera lenta que já está em 60p. Então é muito bacana e é um outro item a mais que vai se encaixar ainda mais fácil no seu workflow de trabalho. Eu tenho também a gravação em câmera lenta, né? Então ela tem uma variação de frame rate, então ela faz câmera lenta em Full HD. Então a maioria das câmeras fazem o slow em 720 por 1280, que é o slow de entrada, né? Então, a maioria das câmeras fazem nesse HD de entrada. Já a C160, ela já faz o slow em Full HD. Então, tem esse diferencial também. O bitrate dela é de 21 a 24 megabits, né? Então, se você está com uma imagem de uma câmera parada, o codec ele aumenta, vai ter 24. Se é uma imagem em movimento, ele grava em 21, né? Então essa otimização do arquivo faz com que você grave mais tempo no cartão. Então já que você tem 2 slots, você pode usar até 64 GB, né? Depois vai sair atualizações com certeza para aumentar o tamanho do cartão, né? Já tem cartões maiores que 64.
Então 64 GB ou 32 já é um bom tempo para você estar trabalhando ali durante o seu cotidiano de trabalho sem necessidade de logar o material. Tá? Então ela tem um bitrate que ele é otimizado em AVC HD ou DV para gravar em SD. Eu tenho a saída HD SDI, HDMI composta, então consigo ligar ela no Switcher que tem SDI, vamos falar que eu vou fazer um chroma ao vivo. Então pelo SDI eu consigo ter um recorte preciso, né, do corpo, né, da pessoa dentro desse chroma. E se caso eu quiser gravar em alta definição e soltar em SD pela saída SD SDI, tranquilo, dá perfeitamente também. Pelo HDMI também consigo fazer o down convert, não tem nenhum. Então eu tenho essas possibilidades, tenho essas duas possibilidades: trabalhar em alta, fazer um down convert na saída de vídeo e ter meu material gravado em alta, ou trabalhar em SD e ter minha saída na resolução SD também. Então eu consigo isso, né? O branco dela que eu acho que é fundamental comentar, que na chave do preset do branco eu consigo estar configurando tanto ela para gravar com o branco em preset em 3200 para lâmpadas incandescentes, como para 5600 para luz do sol meio-dia sem nuvem, ou deixar para programar manual. Então se eu quero gravar com 5 câmeras, por exemplo, a 660, e deixar o branco igual em todas, eu consigo. Então eu programo o branco para uma, bato o branco no ambiente para ver a temperatura que vai me dar, para ter um feedback, né? E depois eu jogo todas em preset, no branco preset, e programa a temperatura de cor manualmente para ter o branco equalizado em todas. Aí naturalmente eu vou no Cinefile, que é o menu de cor da A660, e programo também a parte do Cinefile dela, a gama de cores igual para todas, para ter a correta equalização das cores entre as câmeras. Isso vai te evitar um trabalho de pós. Então você vai ganhar tempo, vai agilizar seu processo de edição, já que você consegue ter a equalização de cor e de branco em todas as câmeras. Então essa é a C160, ela tem como diferenciais a questão ergonômica, também do foco de zoom e íris expostos na lente. É uma câmera que já tem saída SDI, grava simultâneo em 2 cartões. É uma câmera que já faz slow em Full HD. Tem várias ferramentas de medição de luz, Spotmeter, Waveform, Vector, Zebra 1, Zebra 2. Essa câmera a gente tem disponível ela para teste aqui na Merle. Se você quiser conhecer o equipamento, a gente vai estar disponível para te atender, dar o melhor atendimento. Se você tiver alguma negociação em andamento, você pode trazer aqui para a gente vai fazer de tudo para fechar a venda. Muito obrigado!